Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Biaconcast. Eu sou o Rafael Soares, diretor de marketing da Biacom. E eu sou o Luiz Fernando Gomes, diretor comercial. Bora para mais um episódio. Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Biacom Podcast. É um prazer para mim, Rafael, diretor de marketing da Biacom, estar recebendo vocês em mais um episódio. Hoje a gente tem um episódio muito especial para contar um pouco sobre o mercado de China, onde a gente esteve um tempo atrás fazendo uma visita muito interessante e a gente veio trazer um pouquinho para vocês. Comigo hoje estão aqui duas pessoas muito importantes para a gente. Eu queria apresentar aqui, para quem ainda não conhece, o Fernando Manzano, que é o nosso presidente, e o André Izuka, que é o nosso vice-presidente. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Rafa. Muito bom receber todo mundo aqui hoje. Compartilhar um pouco dessa experiência que foi bastante esclarecedora. Também acho que diferente de falar de China é ir para a China. Então vai ser um prazer bater esse papo aqui hoje. Boa. E aí, Izuka, tudo bem? Muito bom, né? Tá falando sobre toda essa experiência, né? Todas essas mudanças que a gente está vendo aí do mercado, né? E principalmente com esse gigante, né? Asiático aí que é a China, né? Isso, muito bom mesmo, muito legal. Mas eu queria, antes da gente começar essa pauta, começar com uma pergunta que ela é muito abrangente, mas eu queria ouvir a visão de vocês dois, né? Por que todo profissional do varejo digital, do e-commerce, qualquer área correlacionada, deveria olhar e entender um pouco mais sobre China? Eu acho assim, novamente, a gente tinha uma visão, né? Olhar para a China como, além do que tudo que já se fala aqui, a gente está recebendo uma retransmissão, né? Sim. De impressões de várias pessoas, muitos com bastante procedência, mas já tem um filtro, né? A pessoa já filtrou, já avaliou o que é pertinente para ela, para o segmento dela. Às vezes coisas que interessam ou não, às vezes tem uma coisa que ela fala, não, isso aqui para mim é uma ameaça, e às vezes ela não vai querer fomentar isso no Brasil. Verdade, né? Então, o legal é que é você vendo isso de perto ou escutando de pessoas que tem uma imparcialidade no mercado, assim como é a Biacom. Sim. A gente representando o setor do e-commerce, a gente quer que desenvolva o e-commerce, né? Independente do país e tudo mais, né? Seguindo dentro das leis, dentro do que funcione bem para o ecossistema nacional, não tem nenhum impedimento. Então a gente foi com esse olhar, nós fomos com esse olhar, né, para o seminário de e-commerce com outros países lá, fazemos visitas técnicas e tudo mais. Uma realização veio para o Ministério do Comércio lá da China. E eles cuidaram de uma programação com muito carinho para nós, onde que foi possível não só olhar o e-commerce, mas foi importante entender a questão cultural, sim, a parte histórica da China, né? Muita coisa a gente aprende até nos livros de história, a gente aprendeu, né? Antigamente falava primeiro grau, agora é ensino fundamental, então a gente é tão velho que a gente é dessa época, né? Eu sou de outra época aí, gente. Sim. Primeiro e segundo grau a gente falava ali, então... mas assim, a gente tinha uma visão. Outra coisa é você entender, falar assim, por exemplo, para nós, a gente questionou isso lá, né? Por que não tem aqui o WhatsApp? Por que não tem várias plataformas aqui, né? Estão bloqueadas, né? Então a gente entendeu melhor como é que funciona essa política do firewall deles. Mas assim, é um país que, olhando para o passado, o que eles já sentiram, países tentando invadir, tomar riquezas deles e tudo mais, logicamente eles se fecharam. E foram abrindo aos poucos. Então eles têm feito essas aberturas, colocando regras que a gente pode até não concordar, mas a gente passa a entender o porquê. Eu acho que isso foi importante. Legal. Quando a gente começou a entender o porquê, você fala, cara, cada país tem suas diferenças, né? Não entrando em aspecto político nenhum, mas cada país tem suas diferenças. E aí quando você olha assim, será que a gente no lugar deles não teria feito talvez a mesma coisa? Então assim, novamente, podemos não concordar, nós não estamos falando que nós somos a favor de tudo que eles fazem lá. Então assim, tem coisas que a gente sempre vai ter diferenças. Mas você compreendendo, você fala, cara, beleza, agora como é que a gente faz coisas juntos, né? Como é que a gente faz esse intercâmbio? Como é que a gente aprende? Porque tem muita coisa legal lá, mas muita coisa bacana que foi indo lá que a gente começou a ver, né? Acho que a gente vai falar muito aqui hoje. Não dá spoiler ainda não, mas vamos segurar um pouco. Muita coisa bacana. A gente pode aprender muito com a China, acho que esse é o ponto. Boa. Izuka, e conta pra mim, parece que também... Eles apresentaram, né? Nós estivemos junto lá, então a gente viu algumas coisas interessantes, por exemplo, aquela linha do tempo da evolução, né? Para eles chegarem onde eles estão hoje, e não é uma coisa, parece que tem 100 anos, mas não é, né? Como é que...
Então, até a primeira pergunta, né, sobre a questão do porquê que todo profissional deveria usar a China, ou olhar a China, né, é justamente assim, porque a gente tem uma memória, né, do passado de uma China muito pobre, né, e hoje ela é a segunda maior economia do mundo. Então, assim, como é que eles conseguiram chegar até lá, né? Então, quando a gente fala da linha do tempo, né, muita gente ainda tem aquela memória daquela China pobre, né? E aí, assim, foi o mais surpreendente de tudo, né? Que tem muita gente que já tinha ido para a China, né? E quem tá indo agora, tá olhando uma outra China completamente diferente, altamente tecnológica, né? Altamente avançada em todos os aspectos, tanto em termos de cidade inteligente, em termos de tecnologia, em termos de varejo, em termos de manufatura, né? Hoje a indústria ela está muito avançada na China. E olhando todo esse cenário, a gente viu assim que realmente a China, nos últimos 15 anos, ela teve realmente um crescimento em termos de inovação, né, e de desenvolvimento muito grande. Tanto é que em 2020, inclusive, eles saíram da linha da pobreza, né? Então, uma das palestras que a gente assistiu foi justamente sobre como que a China saiu da pobreza, né? E eles utilizaram o e-commerce como infraestrutura nacional. Né? Então, eles estruturaram a questão de logística, de entregas, e aí o governo também sentiu essa necessidade de padronizar. Então, justamente nós fomos convidados para um seminário de padronização do e-commerce, né? Então, isso que foi muito bacana, essa experiência, né? Olhar como que eles fizeram e como que a gente pode trazer isso para o Brasil. Então, Justamente. ir para lá para conhecer, né, como que eles fizeram essa transformação, ajuda a ter muito insight. Então, ir para lá é trazer muito insight para o Brasil. Muito massa mesmo. Uma coisa que é interessante, né, quando vocês falam sobre essa questão de padronização e tudo mais, uma coisa que a gente observa que não acontece tanto no Brasil, que deveria acontecer mais, e que nós vimos que lá é um pouco diferente, a questão de, primeira coisa, da estruturação base do digital, né? Que normalmente lá quando eles desenvolvem, seja um software, uma logística, qualquer coisa do tipo, eles fazem de um modo que aquilo seja síncrono e que funcione em perfeita integração, né? Em perfeita harmonia. O que vocês observaram que talvez seja a grande, eu não sei se eu diria sacada ou a grande análise ali do mercado para que eles consigam fazer isso em relação ao que o Brasil ainda não consiga fazer, talvez, que fica um pouco mais desmembrado, talvez? Eu vi, assim, uma sinergia muito boa entre setor público e privado ali, né? Perfeito. Então, assim, o governo, ele tá com o dedo no pulso ali mesmo do setor privado, acompanhando a sociedade também. Então, assim, a gente viu, por exemplo, questões de investimento na área rural, né? Sim. Da mesma muito forma que eles interessante. entenderam que o setor privado sozinho não ia conseguir fazer aquele movimento, que era um investimento muito custoso, ia operar no prejuízo por muitos anos, talvez nunca ia dar lucro aquilo ali. Sim. Então ele sentiu a necessidade dele comprar aquela ideia, que o setor privado não ia conseguir fazer essa transformação no campo sozinha, né? Envolver o pequeno produtor também, digitalizar ele e tudo mais. Então investiu, como o André falou, toda essa parte de infraestrutura, logística, fazer os armazéns lá perto do produtor, lá no campo, levar a parte educacional, que é importante. Não é só falar, tá aí, vende pela internet, A live, né, tão forte, não vamos falar, trazer até dados mais tarde um pouco aqui. Então, assim, acho que esse entrosamento fez muito bem. E aí tem esses pontos que eu falei no início ali, né? Por que não tem, vou fazer o gancho e voltar nesse assunto, por que não tem algumas big techs lá? Porque uma das regras que eles colocam lá é assim, só tem duas regras, falam. Servidores aqui na China, então o WhatsApp, qualquer outra empresa pode estar aqui, os servidores têm que estar aqui na China, né? E tem que dar acesso aos dados para o governo. Aí você começa a falar assim, pô, mas para uma empresa privada, abrir isso é muito delicado, abrir os dados. Por outro lado, essa informação é muito rica se for bem utilizada pelo setor público. Você imagina se o setor público tivesse acesso aos dados de todas as empresas ali e com isso você conseguir fazer melhores políticas públicas, investimento, para onde está precisando mais desse olhar. Então, isso foi muito útil para que eles conseguissem criar essas políticas e infraestrutura, seja para o campo, seja para outras frentes ali, e aí você consegue potencializar mais. Hoje eu vejo muito isso, eles usam muito essa questão do know-how técnico associado aos dados do setor privado, do setor público. São profissionais muito inteligentes ali, eu fiquei muito impressionado, assim, a gente viu uma China assim, eles são inteligentes.
Mas é muito, assim, o nível de maturidade, processo, padronização que eles têm, e aí eles aplicam isso em tudo. Então, na hora que eles olham lá para a área de agricultura, por exemplo, eles falaram, pô, a gente tem que fazer infraestrutura, tem que trazer parte educacional, tem que ajudar a desenvolver produtos, eles faziam já a transformação do produto Sim. para aumentar uma validade, para conseguir fazer isso melhor no e-commerce. Enfim, e daqui a pouco vão estar entregando para o mundo inteiro. E a gente, que é um país de agro, a gente vai ter que, né, se desenvolver nisso também. Eles dão suporte para democratizar, né? Eles democratizaram tanto para quem compra quanto para quem vende, né? Então atende de ponta a ponta, né? Não, e o mais surpreendente, né, que essa plataforma que o governo criou, na verdade eles criaram no sentido de eles conhecerem quem fornece o produto agrícola Sim. e o principal comprador é o próprio governo, justamente para as escolas, né, Uhum. para os hospitais, ou seja, o maior comprador dessa plataforma é o próprio governo e com isso eles redistribuíram a renda, né? Então, em vez, né, talvez de políticas de auxílio com dinheiro, né, eles incentivaram as pessoas, deram a vara para pescar, né? Essa Sim. foi a grande frase que eles falaram, ó, a gente deu a vara para pescar, a gente deu capacitação, a gente estruturou isso, trouxe pessoas, inclusive, que nem tinham, por exemplo, formação universitária, Foi, para conhecer e para entrar dentro do mundo digital. O que aconteceu? Tinha muitas famílias de agricultores que tinham, sei lá, 30 mil yuans, né, de faturamento no ano e tá passando de 2, 3 milhões, né, por ano. Então, isso faz com que as famílias enriqueçam. Melhor acessibilidade, né? Exatamente. E aí, esse é o olhar que eu acho que a gente tem que ter, né, porque numa população que saiu do nível de pobreza e a população, imagina 1,4 bilhões de Muita pessoas gente. com dinheiro, querendo consumir produtos. E eles adoram, amam produto brasileiro. Então, imagina, para as indústrias brasileiras é um grande portal aí de oportunidades, né, que está se abrindo. E eu queria saber já um pouquinho mais sobre essa questão de legalidade, né, também dessa parte. O que que você notou, Izuka, principalmente sendo advogado e tudo, o que que você notou que é muito diferente, mas por lado bom, e o que que você viu que talvez também não seja tão bom, porque tem sempre os dois lados, né? Na sua visão, assim, o que que você Então, pôde observar? muita gente fala sobre a questão da privação da liberdade do cidadão, né? Mas eu imagino também o seguinte, né? No Brasil nós somos 220 milhões de habitantes. E na China são 7 vezes mais. Tem muita mais, gente. né, mais gente. Então, realmente, para o governo ele ter o controle, né? É muito mais difícil. Imagina 7 vezes mais pessoas para você controlar, né? E aí tem questões de criminalidade, tanto quanto tem no Brasil, né? Tentativas de fraude e várias coisas. Então, realmente, o governo ele implementou realmente uma política de controle muito grande em cima do cidadão. Tanto é que a gente vê, né? Que até tem câmeras, etc. E aí muita gente, né, aqui do Ocidente critica, fala, lá o cidadão não tem liberdade, né? Mas por outro lado tem segurança, né? E a segurança não é só a segurança, né, de furto ou roubo, mas a segurança também em tudo, Sim. né? Então, o que mais me surpreendeu foi que eles falaram assim, olha, a pequena e média empresa na China, ela não tem controle do governo. E muita gente falava assim, não, todas as empresas na China têm controle do governo. Não é bem isso. A lógica é diferente. Na medida que a empresa ela vai crescendo, eles colocam alguém na cadeira, ou no conselho do governo, para poder fiscalizar as empresas. Para quê? Para que não haja abuso. Abuso do poder econômico, abuso no uso de dados, abuso na transferência de dados internacionais, né? Então, por exemplo, agora no Brasil a gente está falando sobre a política de soberania digital. Agora só. A China já pensou isso muito antes, né? Porque eles viram que realmente é algo sensível. Imagina claro. outros países dominando dados e informações. Então aqui no Brasil a gente tem a LGPD. Lá Sim. eles não têm LGPD. Lá, na concepção deles, é assim, se o dado está sendo utilizado para algo que vai beneficiar o consumidor ou beneficiar a população, você pode usar da forma que você quiser. Aqui no Brasil, não, você tem que dar uma justificativa do porquê você está usando aquele dado, né? Então, assim, é uma mudança de paradigma. Então, assim, tem o lado positivo e negativo. E, aliás, eu não acho também que a LGPD ou a GDPR na Europa, elas são leis perfeitas, né? E nos Estados Unidos também, quando você vai para o Vale do Silício, também não tem uma LGPD, né? Então, o próprio governo americano usa os dados do cidadão. Da mesma forma como a China também. Então, assim, eu vejo assim que existe uma lógica do porquê, né? E tudo na China tudo muito grande.
né? Tudo é big. Tudo é big, né? Tudo muito Então, bem amarrado, a gente vê as coisas, né? É Tudo muito pensado. bem pensado e tudo muito pensado em comunidade. Então eles pensam assim, se a comunidade crescer, o país cresce. É literalmente um ecossistema que eles montam, né? Então, Pra assim, tudo. isso eu achei fantástico, porque a gente, né, a gente tá na Biacom, a gente sabe quanto é difícil a gente mobilizar grupos de voluntários, de líderes, de comitês, etc., para a gente unificar o pensamento de comunidade. Como é que a gente pode fortalecer a comunidade? Eu acho que esse é o que conectou muito a gente lá. A gente viu muitas ações cooperativistas, né, no caso da Exato. turma para construir. E quando, assim, por exemplo, é uma coisa que o pessoal fala muito aqui, que a China é o presente, né? A China é o futuro, a China é o presente, mas na visão de vocês, assim, qual que é o maior erro da percepção, às vezes, que o mercado brasileiro tem em relação à China, que ele poderia estar aproveitando melhor? Talvez para um lojista, seja ele médio, seja ele grande, porque a gente vê oportunidade para ambos lá, né, na verdade, né? Onde vocês acham que está ali... Eu vou usar um termo popular, o pulo do gato ali, para essas pessoas poderem, nessas lojistas, esses industriais, etc., poderem estar aproveitando um pouco melhor, talvez, disso. Eu acho que foi até a visão que a gente foi lá, né? Nós somos de mente aberta, né? Acho que quando a gente falou o dia 1 a gente tava ali, estamos de cabeça aberta. Acho que isso foi o grande diferencial para nós, né? Acho que tem gente que às vezes vai lá com a proteção, né, Carlos? Guarda Sim. levantada. Foi. Até às vezes você escutava um comentáriozinho outro assim de alguma outra comissão ali de outro país ali, achando que aqui que eles querem vender para nós, né? Tipo assim, achando que era o contrário. Não, pelo contrário. Eles abriram tanto, né? E abriram tantas possibilidades do que pode ser feito, de vender para eles também, como o André falou, eles estão buscando muito, né? Eles estão uma população enorme, então eles necessitam de consumir. Obviamente, não vamos vender aquilo que já são bons, né? Eles falam assim, ó, aquilo que eu já sei fazer muito bem, Não adianta não querer adianta, vender, né? Então, assim, agora aquilo que eu não sei fazer muito bem, ou que a gente ainda não produz, etc., as portas estão abertas. Tanto que a gente conheceu vários lá, um galpão do tamanho do AMB praticamente lá, gigantesco, Foi. Legal né? aquilo lá, né? É enorme, vários pavilhões ali, com produtos expostos do mundo inteiro, Japão, Brasil, Chile, Argentina, tudo. tinha de tudo Então, lá. assim, e só que a gente viu uma ala pequenininha de Brasil lá, né? Assim, então. minúscula. Acho que tinha uns 4, 5 O produtos, Japão, alguma que é um coisa país assim. menor que o Brasil, o espaço era muito maior. E a gente, que é um país continental, tava E no país setor tímido. de café, então, eu achei um absurdo. Tinha 2 cafés brasileiros lá, que nem são E os a mais gente é uma conhecidos ainda. referência, é verdade. O colombiano tinha um tanto. Então, assim, eu acho que isso é importante, conhecer um pouco mais as oportunidades que tem lá, até pra gente levar negócios para lá também. Sim. Conhecer esse ambiente, como que como que são essas regras, como o André falou, tem questões aí de normas, de leis, de entender. Cada segmento tem uma norma diferente exato. também, né? As regiões, isso também é uma coisa, fazendo um paralelo também, você tem uma certa privação da liberdade ali, né? Mas que é necessário para eles. Então, gente, podemos não concordar, mas a gente passa a entender o porquê. Que pra eles parece que depois que costuma é muito normal também, pelo que a gente viu, né? A pessoa, por exemplo, não pode mudar de cidade, né? Você tem que ter um autorização e tal. Por outro lado, eu tava conversando uma vez com um amigo sobre isso, né? Ele falou, mas é ruim. Eu falei, não, também acho ruim você não poder mudar de cidade, né? Então, mas o que eles evitaram com isso? Vamos pensar o outro lado também, né? Tem o ônus e o bônus, tudo tem ônus e bônus. Então, vamos pegar o Brasil, né? Você pega São Paulo, várias cidades do Brasil, e quando deu muita visibilidade na parte econômica das cidades, quando foi aquele boom de crescimento na história, vieram muitas pessoas para essas regiões. Isso o Brasil tem vários cases, assim, várias cidades aconteceram isso. E aí acabaram vindo pessoas que não sabiam o que ia fazer aqui. Vou trabalhar com o quê? Vou morar onde, né? É o êxodo, né? O E a rural, infraestrutura vai a cidade não comporta. escola, vai dando problemas, né? Às vezes não tem infraestrutura. O governo não conseguiu também rapidamente organizar isso. Tudo. Pô, escola para essa galera toda estudar, creche, hospitais. Então, e moradia, daí não tem. Aí o que aconteceu? Começou as pessoas a ter que se virar em qualquer lugar. Teve gente que foi morar na rua, né? Justamente. Então, aí começa o plano de política pública. Exato. Né? Esse que é o problema. Então, lá, eles olharam para isso e falaram, peraí, você vai mudar para outra cidade? Você vai para Shenzhen? Shenzhen tá BYD. Você sabe trabalhar com alguma coisa lá? É uma cidade mais nessa área tecnológica e tal. Então, você já tem que saber o que você vai fazer lá, um lugar para morar, se lá comporta, por exemplo, um êxito, né, mais pessoas para aquela região, Justamente. se a infraestrutura da cidade está preparada. Então, se for pensar, pô, isso é bem pensado, isso é planejado. Só que o que você perde? Você perde a liberdade de se mudar para qualquer cidade a qualquer momento. Só que aí eles começaram a evoluir as cidades pequenas também, né? Também, isso. Então, E aí você tem os polos. Então, assim, isso é outra coisa interessante. Eu conversando com esse amigo também, falava assim, mas a China, o produto é barato porque é mão de obra escrava. Aquele conceito antigo, né? Lembra? Muita gente falava mão de obra escrava, aquelas cartinhas que vinham dentro das caixas, né? Lembra? Pedidos de socorro, que tem vários relatos ali. Só que aí você vai lá, você fala, cara,
pode existir ainda? Lógico que pode existir. Não vou falar que aquilo... Praticamente todo país, na minha visão, tem. Teve vários lá, mas tudo bem. Mas No assim... Brasil, acho que deve ter. Com certeza tem. Você começa a ver assim, mas cara, se tudo tá perto, eles também você vê polos, vamos pegar aqui no Brasil, pegar lá a região de Franca lá, a região calçadista. De onde que vem o boi, de onde que vem depois o couro é tratado na onde, Justamente. onde que é produzida a ração, tal. Você imagina se tudo fosse perto. Opa. O custo não barataria Muito muito. mais competitivo, Com certeza. Muito, a gente ia ficar certeza. muito competitivo. Sim. Então não é só mão de obra, porque hoje o pessoal é muito bem remunerado lá. Você Sim. vê esse pessoal muito bem remunerado. O poder aquisitivo é alto. Mas o que ajuda a diminuir o preço? É isso também. Então na hora que começa a pensar em tudo, aí, né, você tem infraestrutura boa. A gente vê as rodovias, um tapete. Você não vê remendo, né? Não remendo. Não via remendo. Eu nunca vi aquilo, um tapete. Na O cidade, fomento de tudo. marca própria também, né? Eles fazendo várias marcas deles virarem cases mundiais, né? De vários segmentos. Você pode olhar hoje, praticamente quase todo segmento que você pega tem pelo menos umas 4 marcas fortes, se você for reparar. De carro a vestuário. Exato. É um mega aprendizado. Eu fiquei assim, achei assim, a pessoa tem que ir para lá, porque ela vai ver essas oportunidades. Então, assim, seja de vender para lá, seja da gente também, assim, não só levar produtos em lote, mas você pode vender fracionado. Só que também entender que você pode ancorar em players locais, né? Seja Justamente. um marketplace local, Sim. seja as live commerce que a gente vai depois falar, mas enfim, tem formas de vender na China, e eu acho que você entendendo esse ambiente, você vai também conseguir vender lá e também de lá para cá. Pô, eu posso trazer produtos, eu posso conhecer marcas, né? Tem vários polos também de distribuição que pode ajudar bastante. O Izuki, entender também que às vezes não precisa vir direto de lá para cá ou daqui para lá, né? Porque a gente viu hoje que tem várias rotas sendo feitas, né? Por exemplo, tem rota China, Paraguai, Brasil, China, Panamá, Brasil e assim sucessivamente por aproveitar uma série de oportunidades fiscais e etc, né? Então, eu acho que também tem que ter esse olhar macro, né? O que chamou atenção foi a Rota da Seda, né? Que é Sim. o Silk Road E-Commerce, né? Sim. Hoje a China tem, assim, vários acordos, né? Uhum. De cooperação com, acho que é mais de 40 países, né? Uhum. E o Brasil foi signatário desse acordo lá atrás. Lógico que não de forma integral, né? Porque não existe, assim, tem alguns produtos têm algumas questões aí de barreiras, né? Sim. Comerciais. Mas existe essa porta, existe essa aliança com os países, né? O Chile, por exemplo, o vinho, né? A questão da... alguns países também que eu não lembro agora qual, mas que fornece cereja, tem umas coisas Tinha umas assim. coisas bem peculiares, né? Exatamente. Então, assim, aquela região, né, que tem a Malásia, Indonésia e tal, né, eles têm muita fruta também, que tem uma região muito tropical. Então, eles acabam fornecendo para a China, né? Só que, assim, pela quantidade de pessoas, ela não é suficiente, né? E o Brasil tem uma oportunidade enorme para isso. Mas até voltando para complementar o que o Manzano Sim, falou, claro. né, sobre aquela questão, né, da visão do brasileiro, realmente, assim, a gente conversa com muita gente tem muita dúvida sobre a China, né? E existe até um certo preconceito, né? E eu vou falar um termo aqui que o pessoal fala muito produto Xing Ling, né? Então, o produto que vem da China quebra fácil, né? E justamente essa padronização do e-commerce ocorreu no momento na China que as empresas vendiam no e-commerce e chegou a ter 70% de retorno disso. Imagina esse impacto para o meio ambiente, o pessoal jogando no lixo o produto que estava quebrado. Então, o que o governo fez? Ele delimitou a questão de qualidade, padronização, ou seja, você tem que vender e tem que ser com qualidade, senão você é expulso da plataforma. Isso acabou legalizando, que é a mesma coisa que tem que ser feito no Brasil, porque você compra produto de baixa qualidade, você gasta e acaba, né, jogando no lixo. Isso tem um impacto enorme no meio ambiente. E eles estão justamente nesse momento de mostrar, olha como que a gente mudou tudo isso e agora a gente vende produtos de qualidade. Justamente. Então, a gente está nessa transformação, né, de mentalidade, ou seja, não tem mais o produto Xing Ling, não existe mais, né? Então, derrubando esse conceito, como o Manzano falou, vamos com mente aberta, entendeu? E uma coisa atrelada a isso também foi, tipo, que eles começaram a lançar moda, né? Que a gente fala, então, tipo, o negócio do Labubu e várias outras coisas que eles foram lançando, trabalhando branding de marcas para realmente elas chegando, como as marcas esportivas que eu acho que muita gente tá conhecendo hoje, como Li Ning Anta, a questão também das marcas de automóveis.
marcas de roupa também, né? De vestuário, várias que foram espalhando por aí. E esse trabalho, licenciamento, né? Nós achamos muito legal a questão de licenciamento, né? Que eles Sim, fizeram para várias coisas. O Brasil, na minha visão, talvez não usa tanto quanto poderia usar isso. Hoje lá, vocês viram lá, produto Toy Store. Eu até perguntei para um amigo na época, falei, cara, por Da que tá Sega. saindo... da Sega. Falei, por que tá saindo tanta então. coisa desse urso do Toy Story? Ele falou para mim, cara, porque a próximo lançamento da Pixar vai ser um desenho focado nesse urso. Então você pensa que como que, tipo, eles já têm esse lance, né, do licenciamento. Eu acho isso muito interessante, cara. É uma das coisas mais legais. E uma coisa assim, agora, já que a gente tá indo agora pra esse lado de venda, né? Nós vimos lá, tivemos uma experiência de usar os super apps, né? Deles. Que teve uns amigos nossos que apanhou um pouco, mas depois deu tudo certo. No final das contas, aprovou lá pra eles, né? O WeChat, o Alipay também, né? E tudo mais lá. Eu queria entender com vocês como que é a experiência, né, de utilizar um super app, realmente usar um super app que faz tudo mesmo. A gente pediu o Didi, tá certo que o cara não entendeu a gente, teve um Sofreu momento. pouquinho, né? A gente até foi expulso do Didi, que é o Uber deles lá. Nossa, eu fiquei triste aquele dia que foi o dia que sujou meu tênis novo. A gente não falava a língua dele, não falava inglês, aí a gente não entendia, cadê o código? Não estamos achando o código, aí ele sai do carro. Justamente. Eu só entendi esse gesto, depois no final, porque não deu, cancelou a corrida. Mas o que vocês, tipo assim, tendo a experiência, né? Nós tivemos a experiência de utilizar os super apps. Como que foi essa experiência para vocês e por que vocês acreditam que esse é um movimento que deve sim realmente crescer cada vez mais pro lado de cá? Eu achei fluido, porque eu já vi alguns experimentos com WhatsApp, seja empresas terceiras desenvolvendo coisa do WhatsApp, por exemplo, a parte de pagamento, a parte de vitrine de produtos, só que eu não acho tão fluido. Eu acho muito trabalhoso, daqui tá escondido, tem que clicar no perfil, não sei o que, eu achei fluido. Então, assim, a facilidade de fazer pagamento e todo lugar aceitar também, novamente, infraestrutura, né? Então, assim, todo lugar que você vai, toda loja aceita pagamento com app. É muito raro, na verdade, ver pagamento em dinheiro vivo, né? Isso era muito raro lá. É real mesmo. Pagamento em cartão também era raríssimo, né? Lugar. É verdade mesmo. Acho que eu vi em Xangai aceitar um cartão de crédito, mas em outras cidades eu não vi. Assim, né? Então, assim, achei muito fácil, fluido. Encontrar também no mesmo app, no caso do WeChat, você poder pedir um carro, né? No caso, a analogia com Uber lá é o Didi, né? Então, também foi diferente, né? Falei, nossa, mas pelo WeChat você também consegue fazer isso? Pelo WeChat você paga, pelo WeChat você tem isso aí, tem várias subaplicativos, vamos dizer assim, né? Dentro dele. Então, pode ser que uma coisa que no Brasil venha a ter, outros países, né? Então, você imagina o WhatsApp tivesse tudo isso aí, por exemplo. Acho que seria uma bela... WhatsApp com Uber junto, iFood, né, Zuka? Um negócio todo misturado. O que me chamou a atenção nos super apps é a questão da padronização também. Eu achei excelente também. No Brasil, a gente tem essa questão dos bancos, que tem banco de tudo quanto é jeito, aplicativo de pagamento de tudo quanto é jeito, fintechs diferentes e tal, e aí não tem uma padronização, né? Lá, quando eles fixam lá o WeChat, né, e qual que é o segundo aplicativo lá? O Alipay. O Alipay. Então você sabe que são aqueles dois canais. Sim. Então não tem uma multiplicidade, né, de apps, etc. Isso também... Porque desenvolvido conecta, né? Conecta. E aí o que é interessante, porque eles conectam dentro do WeChat. Ele é um misto, né, de uma rede social, que também é um comunicador, que é igual ao WhatsApp. Também. E um meio de pagamento. Justamente. Então você tem tudo num lugar só. Aí quando você vai no Alipay, é a mesma coisa. E quando você vai no e-commerce, também você tem uma infinidade de serviços já conectados um com o outro. Muito massa. Só que aí é duas barreiras, né? Primeiro o idioma, né? Para quem vai para lá, que a população não fala inglês. Os aplicativos têm possibilidade de você traduzir lá os traduz menus. mais ou menos, mais né? ou menos, dá para você se virar. Mas por outro lado, em termos de visual, realmente ele é bem confuso, né? A gente tem que ter uma jornada diferente, né, eu acho que o normalmente. brasileiro tem muito a agregar lá na China, porque com certeza o nosso é muito melhor. A comunicação visual Nossa, em muito geral, mais eu legal. diria que a nossa dá um banho. A gente dá um banho. O brasileiro Nós é somos muito bons de melhor. usabilidade aqui. E até chineses que moram aqui já falaram, falou, nossa, vocês brasileiros, vocês arrasam nessa parte comparado com os aplicativos de lá. Quando os marketplaces chegam aqui, normalmente eles apanham.
por um tempo, que a jornada de compra é muito ruim. É. E aí quando ela vai adaptando e entendendo, Melhor. ela vai melhorando e conseguindo Exatamente. entregar mais, né? Exatamente. Isso é muito interessante. E a gente agora também vai chegar para mais um segundo bloco aqui, né? Que a gente vai continuar o nosso papo, trazendo alguns outros dados, né? Também, para conceituar esse mercado e também entender um pouco mais dos canais de venda, né? Fala, pessoal, nós vamos agora para o nosso segundo bloco e eu recebo agora, junto com o Izuka, né? Nosso diretor de Growth e Inovação, que é o Thiago Furbino. Thiago, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Obrigado pelo convite. Vamos falar de China, né? Vamos lá. Eu já começo com a seguinte pergunta, que eu vou estender primeiro a você, depois o Izuka fala pra gente também, sobre os canais de marketplace, né? Nós vimos vários lá e vários aqui no Brasil também que vieram de lá, mas vamos começar pela China propriamente dita. O que você mais notou que é interessante, diferente que eles já fazem lá, né? Embasado em dados, em análises que você fez, e o que você acha que talvez não seja tão, talvez, adaptável aqui pro Brasil, né? Pelo que você observou. Quando a gente fala de China, né, a gente tem que lembrar sempre dos grandes conglomerados, né, Sim. os famosos Little Tigers, igual eles falam, do Giant Tigers, são os gigantes, os tigres gigantes deles. E daí eles falam muito da JD, falam da AliExpress, que é a Alibaba, né, que é é a holding principal. Eles possuem também a Pinduoduo, que é a dona da Temu, né, que está fazendo um grande sucesso internacionalmente. A Douyin, a Kuaishou. Então a gente tem aqui, olha a quantidade. JD, Alibaba, a Meituan, a gente tem a Pinduoduo, a gente tem também a Wendt Group, que faz parte desse conglomerado também da Alibaba. Então são grandes plataformas, né? Coisa. E quando a gente vai falar, né, sobre social commerce, a gente tem que lembrar da Douyin, que é a dona do TikTok, e tem a Kuaishou, que é a nossa Kawaii aqui. Então são as duas grandes. Quando a gente fala de conteúdos, né, direcionados, a mais famosa deles é a Shangoshu, aonde a gente foi, que é mais fácil falar Red Note para nós. Eu lembro que é a da batata, eu sempre lembro Da que é a da batatinha, batata. olha a batata doce. Isso, exatamente. Eu não lembro se era a batata doce ou se era um outro vegetal que daqui a pouco eu lembro. Mas eu é bem volto. legal aquilo lá. Rabanete. Aham. Não sei se era um rabanete ou uma batata doce. Mas é vamos bem lá. legal aquilo lá. E daí, por exemplo, a JD, ela opera com grandes conglomerados. Hoje, a JD é a maior empresa chinesa que a gente não conhece aqui no Brasil. Apesar que tem uma parte dela que já está, que é a JD Industrials, que está aqui ainda, mas são poucas pessoas. Mas hoje é uma empresa que fatura, em 2024, faturou 158 bilhões de É dólares. muita grana, né? Então, a JD, ela tem a operação B2B, ela tem a operação B2C e ela tem a operação Instant Commerce. Ponto. E dentro dessas operações, acaba ter uns shorts vídeos também para fazer essa venda interna. A segunda, a gente lembra muito da Alibaba, né? A Alibaba é um grupo gigantesco. A Alibaba, assim, para mim, antes eu tinha dúvida o que era a Alibaba, o que é a AliExpress, então ajudou bastante na nossa ida lá, né? Porque a gente tem a Alibaba, que é a hold, que foi fundada pelo Jack Ma, lá no início do e-commerce, antes dos anos 2000, e que de fato as plataformas já foram lançadas basicamente quando o e-commerce saiu e basicamente com a evolução da tecnologia na China, do e-commerce também, que é um dos pontos bem importantes que eu gostei muito da nossa ida na China, é que a todo momento os chineses, eles gostam e valorizam muito e falam que o e-commerce foi capaz de tirar a China da pobreza. Reduziu, mais de 800 milhões de pessoas vieram para a classe média. Isso marcou muito, né? Então, o e-commerce, todo momento eles falavam isso pra gente, né? Então, a gente falou da Alibaba, falamos da JD, a gente tem a Pinduoduo, que é a dona da Temu, que está crescendo muito, é a mais nova de todas lá, de marketplaces, né? E isso é bem interessante. E depois a gente fala do Instant Commerce, né? Hoje, a Meituan já tem mais de 700 milhões de usuários. Cara, é muita gente, né? Pensa. Nossa. É muita E ela tá num combate gigante com duas outras. A operação da JD, que também lançou o Instant Commerce, né? Não é que lançou já tá há mais tempo, mas agora tá vindo mais Difundindo pesado, mais, difundindo. E a Ele.me, eu acho que é a Ele.me, que é da Alibaba também. Ou seja, olha a quantidade de unidades de negócios ali capazes de gerar valor para a Alibaba, né?
E eu acho que isso é extremamente relevante para nós, porque a gente entende. A gente fala de social commerce, nós falamos de marketplace. Algo que eu acho muito interessante, eu acho que o Brasil precisava ser mais difundido e ainda não são as negociações B2B através de marketplace. Concordo. Mercado Livre tentou, mas ainda não vingou, não é uma operação muito forte. Americanas, na época, tentou fazer isso também um pouco tempo atrás. Americanas lá, também quando- tentou e agora revisou o modelo de negócio depois da fraude contábil. É. E eu acho que um outro ponto, assim, outra coisa que eu gosto muito, que o Brasil está bem incipiente, menos de 1% do nosso e-commerce ainda vem de live commerce. E outro ponto que eu acho extremamente relevante, e eu gosto muito do trabalho da Shopee, que com essa questão de valorizar e falar muito da nova economia, de hoje você criar sellers em regiões que antes não tinham empresários, não Sim. tinham empreendedores, que é quando a gente fala eu acredito que tem um pouco de relação com o rural e-commerce chinês também, Aham. que eles falam muito, que é o Poverty Alleviation, que é a redução da pobreza graças a essa conexão logística e tudo isso que foi gerado através da ascensão do rural e-commerce. É incrível, eu acho que teve muita coisa, eu de fato fiquei tocado, a gente falou muito sobre o rural e-commerce, das oportunidades que poderiam trazer para o Brasil, né, e poderiam reduzir a pobreza também no país através dessa nova economia, né? Até que ponto a gente pode desenvolver mais o Vale do Ribeira aqui em São Paulo, o Norte e o Nordeste, conectando mais o país através de artesanato, através de produção, através de dropshipping, através de múltiplas oportunidades que podem ser criadas em regiões até então não tinham empresários, mas a gente hoje já pode conectar através dessa logística que tem melhorado dia após dia no Brasil. Mas agora eu não quero mais que os vendedores do Sudeste ou do Sul vendam para o Norte e para o Nordeste. A gente precisa que eles também possam abastecer as regiões do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste com produtos de artesanatos, com produtos de primários também, mas quem sabe, né, produtos industriais também que sejam desenvolvidos nessas regiões. E a gente, quando observa, eu gosto dessa fala sua, da questão de que é semelhante, né? Esse movimento que a Shopee principalmente faz no Brasil hoje de dar essa oportunidade e levar essa digitalização, né? Essa melhoria de empresa para empresários de regiões mais que não tinham tanta acessibilidade, a gente verificou que novos polos foram surgindo com isso, né? Novos polos brasileiros, principalmente se a gente pega Minas Gerais, foi muito desenvolvido agora em vários polos com essa ação da Shopee, várias lugares que talvez não eram polo, mas se transformaram em polo, talvez por causa de uma localização, e aí começaram a ter mais investimentos, né, Izuka? E o que você viu, assim, também, tanto lá, que você acha que dá para trazer para cá, ou que você viu que é bem peculiar e tal? O que eu, assim, até comentando um pouco sobre a Jingdong, né, a JG, foi interessante porque, assim, né, a gente imagina quando fala de e-commerce só sobre varejo, né? E de repente a gente se deparou que eles têm uma unidade de varejo, uma unidade de industrials, uma unidade de saúde, né? Então eles têm essa parte também, ou seja, de desenvolvimento, né, de equipamentos nessa área de saúde, tem uma parte de logística. E o primeiro impacto que a gente teve quando a gente chegou na sede da Jingdong foi que, assim, eles têm uma maquete gigantesca logo no início lá. E você olha e fala, assim, a gente imagina, né, quando a gente vai fazer visitas técnicas, né, aqui no Brasil, vamos visitar o Mercado Livre, vamos visitar a Magalu. Então você chega lá e você consegue fazer o tour, né? Lá é impossível, porque, assim, só de, né, é uma cidade, É né? muito grande. E, segundo eles disseram, só lá eram 300 mil funcionários. E diz que lá tem até hotel dentro da sede, né? Então, é tudo muito monstruoso, né? E aí quando eles levaram a gente para conhecer, assim, hoje a JG eles têm 900 mil funcionários. É muita gente. Então, assim, é gigantesco, né? E eles têm uma meta também que é o 357, né? Ou seja, de tornar as empresas com recolhimento de impostos, né? De ajudar o país a crescer. Então, a gente vê isso daí. Aí, um outro ponto também é a questão
de como que eles conectam esses ecossistemas, né? Sim. Então, por exemplo, quando o Thiago comentou, né, sobre os tipos de plataforma, então tem plataformas só B2B, tem outras que são só B2C, tem uns que eles trabalham em algumas camadas, por exemplo, só a parte de vestuário, outros só alimentos. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem muitos concorrentes de plataforma competindo pelo mesmo Exatamente a mesma mercado. coisa. E lá não, eles dividiram, trabalhando em nichos, né? Então, quando a gente foi, por exemplo, da Red Note, a gente viu, ó, aqui o público é nessa idade, com esse perfil, lifestyle, né? Então é interessante isso, né? Quando divide, né? Ou seja, eles apostam realmente em nicho e segmentação, em personalização, né? Isso que eu achei bem interessante. Eu acho também, eu acredito muito nessa questão dos marketplaces que tinham que explorar, assim, essa área do B2B, porque se você for pegar todos hoje que estão explorando o mercado nacional, estão tudo brigando pela mesma fatia, exatamente Sim. a mesma fatia. Competindo no E mesmo... aí é onde espreme margem de venda, e as campanhas de ações sempre são muito parecidas, e aí normalmente o que sobra sempre na ponta do seller, né? Sempre vai ser espremida a margem. Agora você tocou num ponto, vocês, né, falando sobre a questão do desenvolvimento, quando a China começou a crescer, toda aquela região litorânea, né, a leste, é muito parecido com o Brasil, né? Sim. As cidades começaram a ficar muito ricas. Sim. E o governo sentiu essa necessidade, né, que eles chamam de poverty alleviation, que é a aliviação da pobreza, de levar essa riqueza para o interior, né? Como o nosso caso, né, para ir para as regiões mais inóspitas, distantes do país, que é muito parecido esse movimento que eu venho, né, inclusive, participando de reuniões no Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, na Agência Brasileira de Desenvolvimento de Indústria, lá do Ministério do IMIDIC, né? Sim. E ambos, eles têm um programa, inclusive saiu o segundo edital, né? O nosso presidente, o Fernando Manzano, foi para o lançamento do segundo edital, que é justamente para desenvolver a região norte, nordeste e centro-oeste. Então, e nós fazemos parte, né, desse movimento com esse objetivo. E vocês têm observado, inclusive, né, o número de notícias, né, que tem saído sobre o Muita tanto coisa. de investimento no norte e nordeste, inclusive muito capital da China entrando no norte e nordeste, justamente assim, pela questão da necessidade, né? E isso vai trazer mais desenvolvimento para o país, né? Eu tenho certeza. Tenho certeza. Ô, Thiago, me conta uma coisa. Aquele modelo de compra da Pinduoduo lá, que é meio que, tipo, tem aquela questão da compra em grupo e etc., até focado, né, nessa questão que você estava falando. Você acha que isso funcionaria no Brasil? Tipo, você lembra que antigamente tinha aqueles Nós já sites... tivemos o Groupon, né? Peixe então. Urbano. Só que, tipo assim, era muito pontual, às vezes, muito para alimentação, né? Muitas das vezes, ou uma coisinha ou outra. Mas você acredita que na sua visão de mercado e tudo mais, funcionaria para outros tipos de produto, cara? Ou categorias muito específicas? Qual que é a sua visão sobre E isso? assim, eu acho que tem um ponto relevante também, né? Que a gente, lá também, eles são muito fortes em compras de grupos. O rural e-commerce também, que a gente falou também, que eu acho que tem algumas particularidades, né? Eu acho que compras em grupos facilitaria desde que fosse organizado, né? E desde que, de fato, não fosse o produto que vá sobrepor já os preços que já estão no marketplace. Sim, concordo. Então, eu acho que precisa ter uma ideia inteligente para, quem sabe, alguma dessas empresas lançarem. Eu, de fato, o Brasil já teve, deu muito certo no passado, depois acabou, Parou, as né? empresas, algumas pararam, outras não sei nem se entraram em recuperação judicial, de fato faliram ou só mantém o nome ainda, mas eu acho que existem algumas oportunidades, não sei. Mas eu acredito que talvez possa vir, aí, principalmente com o crescimento da Temu no Brasil, de experimentar novas oportunidades, né? Esse é o ponto. Porque se for para pensar, algumas categorias fazem sentido, né? Dependendo, tipo, o tipo mesmo de produto. Por exemplo, se a gente pensasse na categoria de limpeza, talvez seria uma categoria interessante. Categorias talvez de cosméticos. Tem algumas categorias que não foram tão exploradas nem no marketplace tradicional ainda, que talvez com esse tipo de situação poderia ser. Talvez até tá no roadmap de alguém, a gente não sabe ainda, né? Pode acontecer. Eu acredito que talvez seria um ponto bem interessante para grandes varejistas de, quem sabe, comprar em compras coletivas de poucos via B2B, de maneira que eles conseguissem negociar mais. Porque sim, muitas vezes grandes varejistas de moda compartilham do mesmo fabricante e eles sabem que ambos vendem o mesmo produto, só que não compram juntos. Verdade. Se o varejo tivesse uma proximidade maior, quem sabe eles conseguiriam
fechar containers de maneira que Perfeito. 3, 4 containers chegasse com o CNPJ e outros 3 fossem para os outros. Beneficiava assim. todo Eu acho mundo, que né? esse é o ponto principal. É. E eu acho que tal, não sei, assim, a gente pensa de varejo de moda, a gente pensa de varejo alimentar, que está explorando muito produtos private label, a gente fala white label, né, de ter a marca própria. Eu acho que é interessante, assim como também fármaco, mas apesar que a regulamentação no Brasil aí é temos- muito forte em relação à indústria farmacêutica também, não sei se iria por nesse ponto, mas ainda tem um ou outro produto que teria essa possibilidade. Pra mim, na minha visão, também moda dá muito certo quando foi modelos de comportamento tipo Nova Serrana. Vou dar um exemplo de Nova Serrana, Minas Gerais, que a gente tem uma atuação forte lá. O que eles fazem? Nova Serrana, ele tem até um banco cooperativo da cooperativa da cidade, que é dos cooperativos das indústrias. Normalmente ele funciona muito bem, porque quando você quer abrir mercado lá, você meio que entra numa regra que eles têm por estatuto deles lá, tudo que você tem que meio que praticar a mesma coisa para todos. Independente se o cara é maior ou menor, mas eles conseguem ter um poder de compra muito parecido. Então, talvez para esses tipos de situação também seria legais. Para polos, talvez para matéria-prima, não sei. Mas legal. Eu acho que algo que está crescendo muito lá e também no Brasil também é o second hand. Aham, sim, Tanto sim, de muito. luxo quanto É legal isso com foco na classe média. Uhum. No Brasil hoje a gente tem duas grandes empresas, né? A Zara tem o second hand deles, mas Tem. só pode vender produtos da Zara. A mesma coisa a Renner. E daí a gente tem muitas É verdade, empresas tem que mesmo. vendem o mercado de luxo, mas dentro do social commerce tem algumas outras plataformas. Mas não existe nenhum marketplace grande com foco nisso. Não tem. É. E agora vamos mudar de pato para ganso, mas complementar muito importante, porque eles estão dentro desses marketplaces, que são os influenciadores, os GCs, creators e tudo mais, né? Cada hora é um nome que surge aí. Vou começar contigo, Izuka, depois eu jogo pro Thiago. Claro, claro. Na visão de vocês, qual que é a principal diferença? O que vocês viram que na criação de conteúdo, seja ele conteúdo informativo ou conteúdo de venda, que vocês viram o porquê, assim, de principal diferença que talvez o chinês está fazendo e o brasileiro ainda não, mas que dá aquele volume que eles conseguem dar, aquelas tendências que eles lançam. Às vezes, vocês viram mais tempo atrás aqui que mostrou no TikTok, que era 3 segundos que mostrava o produto? Sim. Sim. Muito doido aquilo. Agora eles estão fazendo aquilo com uma pessoa de vestuário. A China regulamentou depois disso, tá? Isso virou um caso mundial. Depois E você o falou pra próprio nós aí. governo regulamentou para não acontecer mais aquilo. Mas foi uma loucura. Aquela modelo foi pegaram né? pesado com ela. E ainda estão vindo coisas aí, que se você olha, por exemplo, já se falam lá de fazendas de lives, com as IAs fazendo essas lives. Então, nós visitamos um lugar que inclusive tinham vários Sim, estudos em cima, exato, né, Izuka? é. O que você viu sobre isso que você pode trazer para nós também, por gentileza? Assim, o Brasil ainda, a gente está engatinhando nessa questão aí de, né, comparado com a China, né? Concordo. Hoje eles têm um número de creators e influencers muito maior que o nosso, né? Justamente é muito até pelo grande, né? tamanho da população, né? Mas o que me chamou muita atenção quando a gente foi naquele espaço é toda a estrutura, né? Ou seja, eles criaram uma grande, né? estrutura em que realmente permite, né, você criar conteúdos e não só de equipamentos, né? Mas também toda uma lógica, né? Ou seja, de espaço, né? Tinha até alguns lá que a gente viu, né, que tem aquele fundo verde, né, para poder Muito fazer. legal aquele... Então isso daí ajuda, né, você até colocar algum fundo. Agora, o que mais me chamou a atenção foi que esse mesmo conceito do live commerce, eles estão fazendo em outros países. Então, quando a gente esteve lá falando sobre o Silk Road e-commerce, eles estão fazendo também essas ações nesses países. Então, a gente viu, por exemplo, gente fazendo live commerce no Chile, né, e ensinando, né, como fazer a venda, colocando uma mesa com vários produtos, E né? detalhe, adaptando ainda o apresentador, né? Que eles Exatamente. falavam, quando você vende um produto seu mostrando com um ocidental dentro do Oriente é uma coisa. Mas Sim. quando você leva o seu produto e um oriental apresenta para o oriental já é outra coisa, né? Sim. Então, toda uma adaptação aí, né, da linguagem, da cultura. Então, assim, eu achei muito interessante nesse aspecto. Ou seja, realmente, a gente ainda está engatinhando, né, comparado, a gente não tem essa Justamente. estrutura. E até a gente ficou muito interessado em aprender, né? Falou, poxa, como é que Muito. eles fazem isso daí, né? Porque o volume que realmente eles vendem, né, quando você olha lá, são trilhões, né, que são comercializados. Então, é uma grandeza imensurável, né? E você, Thiagão? E daí quando você fala de live, né? Primeiro a gente tem o live streaming e tem o live shopping, né? Sim. Que são duas Vertentes. vertentes. A gente fala que a população da China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes.
dos quais 1 bilhão e 200 têm acesso à internet. É muita gente. É muita isso. E eles já possuem 800 milhões tendo acesso ao live streaming, dos quais 630 milhões já fazem compras no live commerce. Se a gente fala que só na China, do varejo, o faturamento em 2024 da China foi de 2,2 trilhões de dólares. E 30% dessa receita veio via live commerce. Faz as contas aí, gente. Uau. Ixi. Então a gente fala de números Dá pra gigantescos crescer para um bastante. país gigantesco e com muitas oportunidades. Se a gente fala que o Brasil hoje nós temos uma população com o maior tempo de permanência no celular no mundo, em plataformas em streaming, live stream, social media, live commerce, olha a oportunidade de um Brasil que representa apenas 1%. E daí a gente fala, né? A gente vai além disso, a gente sabe que o live shopping lá é basicamente, você tem o teu vendedor e tem o teu vendedor que vai estar na live o tempo todo fazendo venda. Então são estratégias que as empresas precisam entender como que tá no TikTok, como que tá na Kawaii, como que tá na Shopee, que já opera muitas lives também, né? Como que você pode monetizar uma fatia disso. E eu acho que um outro dado bem interessante é que hoje a população rural da China tem 320 milhões de pessoas. 100 milhões acima do Brasil. É muita coisa. Eles não só têm eu acredito que talvez esses 200 milhões ainda que não acessam a internet venham um pouco das regiões mais inóspitas de acesso ou que de fato não têm internet ainda. Mas tem-se oportunidades, e tem-se muitas oportunidades. E eu acho que um dos pontos também relevantes do live commerce, né, que foi todas os pais que trabalham em regiões rurais tinham receio de perder os filhos para as grandes cidades. Só que o live commerce trouxe essa moçada novamente para eles ajudarem os pais na família e, de fato, muitos desses conseguiram rentabilizar ainda mais do que estivessem morando em outras regiões, assim como nós escutamos algumas histórias de filhos fazendo live commerce, de filhos usando live streamings para vender uma empresa, para vender uma marca. Então tem grandes oportunidades aí que eu acho que a gente precisa explorar no Brasil. Assim, eu bato sempre na tecla, que eu acho que se nós tivermos a ajuda do governo com apoio para desenvolver as regiões que dependem muito uma logística mais complicada, que talvez. tem uma né? logística mais complicada e que de fato a gente consiga melhorar a renda de parte dessa população, eu acho que a gente consegue desenvolver muito a questão tanto do rural e-commerce quanto também da nova economia para que a gente possa descentralizar e que de fato o Brasil esteja todo englobado numa mesma rede de acesso logístico para todos, de maneira que todos possam comprar e todos possam vender. Hoje tem um grande marketplace nacional que carrega um avião para Manaus. Mas esse mesmo marketplace não traz mercadoria de Manaus. Então, por que não? Quais são as oportunidades que nós temos daí? Tipo assim, eu creio que a evolução logística, realmente o governo precisa estar mais próximo da logística de toda, não digo só do e-commerce, mas do varejo em geral, pois é o que nós vimos que foi pelo menos na minha visão, foi uma das principais viradas de chave lá na China. Porque quando eles entraram atrelado a isso, porque realmente logística não é barato, gente. Não sei se todo mundo que está assistindo aí tem conhecimento logístico, mas normalmente logística não é algo barato de se fazer. Principalmente num país com dimensões continentais que é o Brasil. Assim como a China. A China também assim. E aí começa a ter essa regionalização que ela é boa, mas ela não permite com que o país fale uma língua só, né? Por exemplo, se a gente pega, você deu o exemplo da região norte, existe um marketplace lá que é a Bemol, não sei se todo mundo conhece, mas a Bemol ela é forte naquela região norte, mas ela é forte na região norte. Entende? Então, tipo assim, ela poderia também, Bemol, ter oportunidade de fazer negócio com mais fluidez pro lado de cá, e outros, todos, né, também chegar lá. Então fazer esse crossover ali, igual você falou. Ninguém bate o conhecimento logístico da Bemol dentro do Amazonas. Eles conseguem entregar em tudo quanto é lugar mesmo. E eu acho que esse é um ponto extremamente relevante, que eu não sei se todos aqui que estão escutando sabem, mas hoje a Bemol tem uma rede de acesso na região de Manaus
que ela entrega de voadeira, entrega de barco. É sensacional. Ela É da hora. utiliza todos os modais possíveis dentro de um rio para fazer as entregas. É muito legal aquilo lá. E assim, gente, aí, vamos lá. Beleza, nós vimos que tem live, nós vimos que tem marketplace, nós vimos logística, nós vimos tudo. Mas vamos chegar naquilo que talvez as pessoas querem ouvir também. E IA? A China tá só com o robô lá lutando com o Kung Fu, fazendo parte de dança lá, né? Que vocês viram, né? Que agora os robôs estão correndo maratona, tudo isso. Mas o que nós vimos lá, né? Tipo de IA, aonde ela tá potencializando, aonde automações também, não propriamente a IA, mas automações estão sendo feitas, que estão trazendo resultados. No Brasil eu já sei que tem alguns lugares que estão usando, que tá legal também, já tá tendo um resultado bacana. O que vocês têm observado nisso? E mais uma pergunta junto já, para vocês poderem responder. Nós vimos também muito o modelo híbrido de varejo, muito forte. Só que nós vimos experiências físicas com IA levando para o digital. Então, na visão de vocês, isso está longe aqui ou nós já temos bons players aqui fazendo bonito? E o quão acessível isso vai passar a ser nos próximos anos aqui, talvez? Acho que tem universo aí que a gente pode explorar, né? Acho que quando a gente fala de inteligência artificial, o Brasil é um dos países que, talvez entre os 10 maiores países em potenciais de ser uma das alavancas do e-commerce. Concordo. Então, uma das alavancas é a inteligência artificial. Nós temos conhecimento, nós temos regiões, só que nós temos algo que muitos lugares não têm. Nós temos energia renovável. Uhum. E se eu preciso de inteligência artificial, eu preciso de muitos data lakes, eu preciso de uma estrutura gigante para armazenar todas essas bases de dados. Refrigerar também. A gente já teve o TikTok investindo algumas dezenas de bilhões no Nordeste para construir o novo data center lá. Esse é um ponto. O Brasil é um país que está explorando cada vez mais inteligência artificial. Tem muitas empresas, e eu acho que isso é interessante, o varejo e principalmente o setor bancário, que é sempre, o setor bancário sempre é o first mover. Ele sempre quer estar na frente, está entendendo cada vez mais como ele pode utilizar a inteligência artificial para reduzir fraude, utilizar a inteligência artificial para segmentar cada vez mais o cliente, entender quem está precisando de crédito, quem está precisando de produto, quem está precisando de seguro. Eu acho que esse é um ponto. Mas quando a gente vai para o varejo, a gente já tem muitas empresas utilizando aqui, como é o caso da Renner, da C&A, da Riachuelo, da Casas Bahia, da Farmácia Pague Menos. O self-checkout também, né? Droga Raia, Drogazil. Então, se a gente vai falar de todas elas, todas estão. Eu acho que o grande X da questão ainda é como eu utilizo o IA de maneira que eu possa ter um ROI positivo. Porque não adianta eu utilizar meu CAPEX, utilizar meus investimentos e eu não ter um resultado lá. Sim. O ano passado, o MIT, de 24, ele soltou uma pesquisa no qual apenas 1% dos projetos de IA que as empresas estavam projetando em 2024 vingaram para 2025. 1%, entre 1 e 10%. Então esse dado mostra que isso é lá de 24 para 25, ou seja, era um dado... Agora as empresas, por exemplo, a NRF esse ano a gente já percebeu cada vez mais casos de IA, ou seja, casos práticos, coisa que não foi mostrado ano passado. Então esse ano a gente já começou. 25 foi um ano muito melhor para utilizar a inteligência artificial. Com planejamento para melhor, execução. Né? Só que, por exemplo, a gente tem falado muito de UCP, que daí eu acho que não cabe agora nesse ponto, mas se eu quero investir em A, primeiro eu preciso ter um dado de qualidade. Concordo. Eu acho que esse é um grande X da questão quando a gente fala de varejo e de e-commerce. E principalmente os métodos de busca. A gente está saindo do SEO para o DEO. Cada vez mais os clientes não vão mais procurar, quero comprar uma camiseta preta, quero comprar uma camisa xadrezinha branca. Não, eu quero saber, quero usar uma camiseta preta para eu sair à noite de maneira que vai me dar um caimento muito bom, porque eu vou ir para uma janta com a minha esposa, com a minha namorada, ou então eu vou sair à noite com os amigos. Principalmente no high ticket, né, Thiagão? Cada vez mais precisa ter uma quantidade de atribuições, ou seja, a gente está falando de um dado, que era camiseta preta, para uma enormidade de dados, ou seja, você vai precisar guardar mais isso. Esse é o primeiro ponto. Agora, vamos só sair um pouco daqui, porque eu acho que eu talvez tenha explorado um pouco além, mas, por exemplo, Europa
está ainda entendendo, né? Mas eu acho que talvez com tudo que tem acontecido no mercado geopolítico dos últimos anos, a gente pode ser que tenha um avanço maior da inteligência artificial da Europa, e alguns já estão, mas lembrando, o Brasil é um dos países que está na frente. Só Sim. que os dois países que estão liderando, é claro, primeiro ainda é os Estados Unidos Depois da China. e a China. Só que tem uma diferença. Hoje, com o governo atual, a China regulamenta a inteligência artificial. Com o governo atual americano, não tem existido regulamentação. Ou seja, tem muitas empresas querendo investir para ganhar a corrida, mas calma aí, cadê a regulamentação do maior país do mundo? Porque a gente tem que pensar que os Estados Unidos é a maior população do mundo, é a maior economia do mundo. Então a gente precisa ter, e tem se falado muito isso em relação à questão regulatória. O que a gente viu na China? Eu acho que um outro ponto relevante é que gerou-se a alteração do nome da Becom para a Biacom. É. Todos os marketplaces possuem braços de inteligência artificial. Inclusive, a gente foi na fintech da Alibaba, que é a Ant Group, Sim. que ela tem braços de inteligência artificial ligados à saúde, ligados ao sistema financeiro, então que conecta outros braços da empresa, mas eles também vendem esses produtos para outras empresas chinesas. E é legal você citar isso, né? Pois eu queria ouvir de você, assim, no lado, né, do nosso homem da lei, que como que isso é visto, né? Porque, tipo assim, você acredita que isso é uma coisa que esteja perto, você que tem proximidade com o governo também e Sim, tudo sim, mais, claro. você acredita que isso é uma realidade próxima nossa, essa questão também das regulamentações e trazendo de uma forma um pouco mais estruturada para a gente poder beber água limpa, vamos chamar assim? Sim, sim. Ou você crê que ainda está um pouco obscuro, Eu assim? só gostaria de complementar, Claro, né, com fica à relação ao vontade. comentário do Thiago em relação ao uso da inteligência artificial na China, né? Uhum. A gente, né, viu há um ano atrás, mais ou menos, falando sobre as novas IAs chinesas, né? Então a DeepSeek, por exemplo, entrando, né? E aí a questão do custo também, né? Que era bem inferior, né? E aí teve aquela queda na bolsa, porque... Foi uma loucura aquela época. Foi um negócio meio... Todo mundo falou, nossa, agora a China vai dominar o mundo em termos de IA. Só que o que a gente... se a gente tiver que classificar a China em termos de tecnologia, qual é o ponto de diferencial competitivo da China? Manufatura, Sim. indústria. Então, quando você começou a perguntar, falou, não, será que é só o robozinho dançando, etc. Eu vejo assim que a inteligência artificial, como a gente usa aqui, né, no Brasil, Estados Unidos, usando lá o ChatGPT, o Gemini, Claude, né, que eu sou o fãzaço. Claude, o Anthropic, né, lá, né, tudo os agentes, eu acho que ainda a gente está atrasado. Sim. Porque os chineses, eles incorporaram dentro da indústria, ou seja, toda uma mecanização, né? Então, por exemplo, a questão de estoque e armazenagem, tem galpões que não tem ninguém lá Cara, a própria dentro. JD, lembra aquele vídeo lá dos robôs? Vocês Isso, lembram então, os disso? robôs trabalhando sem ninguém, com as luzes apagadas. Porque Sim. você não precisa de luz porque não tem um ser humano que precisa ver alguma coisa, porque é tudo feito no escuro. Então, quando você chega nesse nível de inteligência de negócio, né, que está incorporado, que não precisa mais do ser humano, significa que a China está muito além disso. É foda. Né? Então, quando a gente está falando de, vamos fazer um prompt, vamos fazer um agente, eu acho que ainda a gente está ainda engatinhando, porque a China já deve estar, né, 50 anos à frente já, porque lá a máquina já está com inteligência incorporada dentro do hardware. Vocês entendem? Então, assim, é diferente. Então, quando a gente está discutindo questões regulatórias, a gente tem que pensar em um outro viés, que é o viés da segurança. Uhum. Né? Aí já é outra coisa, que imagina aquele monte de robô sendo dominado por hackers. Vai ter um exército, né? Ou seja, contra o ser Tem humano. isso também, né? Então eu não sei se eu tô sendo um pouco Futurista, né, talvez, mas eu acredito pensando também. na ameaça, mas assim, a gente fala muito dos dados, mas a gente também tem que pensar nisso, assim, que a China, ela tá indo pro lado da manufatura, para a indústria. E conceber, assim, os Estados Unidos muito pelo lado da automação, no sentido de melhorar os processos internos, né? Aí, respondendo a sua pergunta sobre regulação. A regulação da IA, aqui no Brasil, ainda nós estamos com um grande problema, porque, assim, esse tema não foi tão debatido como deveria ser.
A própria LGPD também, ela não atingiu o nível, né, que deveria ter atingido em termos de implementação. E o que a gente vê é uma repetição da mesma coisa que tem da LGPD, que é o quê? Aplicação de penalidade. Quando a gente, no final do ano, viu que eu estava tramitando o projeto de lei de aprovação, a primeira coisa que nós da Biacom fizemos foi mandar uma carta direcionada para o Sim. Congresso, falando, olha, do jeito que está hoje essa lei, ela impede a inovação tecnológica. E o pior, penaliza o pequeno e médio. Uhum. Ou seja, Realmente. então assim, quem está começando, você fica restrito, porque imagina você tomar uma multa. Já Né? era, fecha, quebra o negócio do não cara, dá pra dependendo. fazer. Então isso é uma barreira, né? Então nós tomamos essa medida, né, perante o Congresso, né? Ainda não foi e ainda tem que ser muito debatido, porque a gente tem várias questões de limites éticos, né, questões de vieses, né, que a gente precisa evitar, né? Mas na China a gente não viu isso, porque lá eles não estão indo por esse caminho, estão indo pelo um caminho realmente da automatização, da automação industrial. É muito louco isso, né, É. cara? E pra gente, assim, a gente tá quase no final do nosso papo aqui. Eu queria que vocês fizessem um fechamento junto comigo, que é o seguinte: se vocês aqui, tivesse que dar um conselho pra quem tá lá, executando ali dentro de uma empresa, seja ela pequena, média, você pode dar o recado pra quem você preferir. Se tivesse que escolher só uma estratégia, do modelo chinês, o que você traria pra essa pessoa que tá em casa nos assistindo hoje? Uma estratégia. Uma estratégia, uma ferramenta, uma técnica, uma ação. Não, se Seria. eu pensasse como uma indústria e eu estivesse na China ou estando no Brasil, Estando no Brasil, olhando de lá, que talvez já seja possível trazer com os recursos que a gente tem aqui para essa pessoa estar utilizando de uma melhor maneira possível ali. Tá, Seja uma IA, seja uma ferramenta, um processo, uma Tá. automação. eu tenho falado muito com o varejo e quando eu falo sobre e-commerce, eu falo que a gente precisa aproveitar os canais que de fato eu estou comunicando com o meu público-alvo. Então, o que quer dizer isso? Não adianta eu querer investir 100% da minha fatia do bolo só no meu e-commerce. Concordo. Eu preciso avaliar se eu tenho um marketplace que comunica com o meu público, eu vou falar com ele. Eu preciso avaliar quais são as mídias sociais que me ajudam a comunicar com o meu público correto. E eu preciso também encontrar qual que é a melhor mídia que eu possa avaliar e encontrar tendências que eu consiga explorar para o meu time de estilo colocar esse produto no roadmap, de fato, para a produção ser rápida. Seja fast fashion ou seja uma produção que tem um ciclo ali entre a produção e a chegada para a loja entre 4 meses, 3 meses. Eu avaliaria em todos os canais. Eu acho que a gente precisa explorar, mas eu conversaria muito com essas empresas antes de tomar decisão. Ah, Thiago, mas e aí, se for uma empresa pequena? Pô, se for empresa pequena, eu não ia pensar 2 vezes. Eu não queria ter meu site. Eu poderia investir bem menos no meu site, mas eu preciso estar onde o público está, que são nos grandes marketplaces. Que o custo-benefício tem o resultado mais rápido, né? E também Em avaliaria, se eu fosse uma loja, colocar meu time ali para ter o meu time para fazer a tarefa operacional e com live commerce ali tentando vender meu produto. Em todos os marketplaces, seja no TikTok, seja na Shopee, eu avalia, seja no Kawaii, eu iria avaliar muito bem, mas antes de avaliar tudo, eu preciso ter uma estratégia de maneira que eu possa utilizar os meus investimentos em uma estratégia que possa ser mais assertiva. Porque dinheiro não dá pra gente rasgar porque a gente está falando de uma taxa de juros do Brasil de 14,75. É melhor eu investir no Brasil ou é melhor eu deixar esse dinheiro investido em outros investimentos? Então, o empresário precisa pensar muito bem antes de tomar uma decisão. Eu acho que esse é a minha opinião em relação ao que eu traria para cá. Eu gosto muito desse lance da multicanalidade. Eu sempre defendo muito isso. E você, Zuka? Bom, o recado que eu quero deixar, né? Logo que eu voltei da China, 9 dias depois eu estava em Brasília, participei do primeiro workshop de exportação para a China. Legal. O Brasil, a gente tem um grande gap que não existe a cultura exportadora. E lá na China, eles têm essa cultura exportadora. Eles são exportadores. Eles produzem para o mundo todo. Eu acho que essa é a grande lição da China. A gente também tem esse potencial, a gente tem recursos naturais abundantes, como o Thiago disse,
né? A gente tem realmente produtos brasileiros que em qualquer lugar do mundo o estrangeiro ele quer experimentar, né? E a gente tem esse potencial muito grande. E nessa linha, o que eu vejo? Se eu, né, tiver aqui no Brasil olhando o exterior, eu vou ver assim, primeiro, a gente tem um câmbio, né, que tem uma diferença gritante. Então, assim, com certeza você consegue ter uma margem muito maior. Às vezes você está competindo dentro desse mercado nacional, com margem apertada, tentando vender aqui dentro desse mercado brasileiro. Uhum. E de repente você está deixando de olhar outros mercados, né? Então você pode, né? A gente conheceu, por exemplo, a China International Import, né? Que é uma plataforma, né? Que ela chama 365 e ela tem, né, mais alguns dias lá à disposição, em que você pode colocar os seus produtos lá para vender, né? Então, assim, eu acho que a indústria brasileira, ela se organizando nesse sentido, hoje, você não precisa mais depender de canais de venda lá fora ou achar um distribuidor de confiança, né? Você pode utilizar as plataformas digitais da mesma forma como existe esses cross-border, né? Ou seja, né, quando você faz a importação direta, você também pode fazer a exportação direta pelas essas mesmas plataformas, né? E elas oferecem essa possibilidade de você colocar o seu produto para vender lá. Então, o grande recado que eu quero deixar para vocês é: olhem para fora. Não fiquem só olhando para o mercado brasileiro. Porque se você começar a olhar lá fora, tem um mundo de oportunidades. E a gente tem vários cases de empresas brasileiras que estão fazendo muito sucesso lá fora. Isso é verdade. Ampliando mercado. Muito bom. Esse é o meu recado. Muito bom ponto. É isso aí, gente. Então, eu queria agradecer vocês, né? E ao Fernando que esteve com a gente no primeiro bloco também. Trouxemos um pouquinho dessa visão China para vocês. E você que quer saber mais, ter mais acesso a dados, ter mais acesso a tudo, se preparem, acompanhem nossas redes sociais, que nós vamos trazer para vocês muito em breve um evento de China aqui no Brasil, para você que ainda não teve a oportunidade de ir para lá. Então, nos acompanhem, sigam, compartilhem esse conteúdo para quem faz sentido. Nos vemos numa próxima. Muito obrigado, valeu, tchau!